Bom dia a todos. Muito bom estar nessa casa, como o Marcelo bem colocou, o lugar onde nós sentimos as vibrações diferentes, né? Quando a gente entra numa casa espírita, a gente sente essas vibrações, essas boas energias. A gente sente até, às vezes eu sinto até uma emoção, né? Uma emoção muito forte. E aproveitando a prece do Marcelo também, como no final ele coloca a questão, esse pedido para que a espiritualidade possa nos ajudar a colocarmos os nossos pensamentos e o nosso coração em sintonia com o alto. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, né? Então é bom quando a gente tem essa sintonia, né? A prece já direciona até o assunto que a gente vai falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade de termos o nosso coração puro, que no fundo significa termos a pureza de pensamentos e sentimentos e as nossas ações. E por isso que eu escolhi essa imagem, inclusive, que representa a pureza das crianças, já que é um exemplo quando Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque ele enxergava nas crianças uma pureza que nós precisamos buscar em nós. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das bem-aventuranças. Então é sempre bom a gente relembrar da importância do Sermão da Montanha, no qual se encaixam as bem-aventuranças. Então o Sermão da Montanha é um guia de conduta, é uma análise psicológica do ser humano extremamente profunda que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás. E é muito interessante quando a gente reflete sobre as bem-aventuranças. Vamos lembrar algumas delas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós percebemos as bem-aventuranças, existe um momento: bem-aventurados, ou seja, felizes os que em algum momento desenvolverem certas características morais, da paciência, da perseverança, da pureza, da amorosidade, da sede de justiça. Então há uma promessa de que nós colheremos aquilo que nós plantamos, de conforme nós melhorarmos, nós vamos melhorando o nosso comportamento, melhorando os nossos valores, os nossos caracteres. Nós temos a promessa de conquistar a paz interior, mas através desse nosso esforço, e não de algo que cai do céu. E é muito interessante quando a gente faz uma comparação, por exemplo, entre os 10 mandamentos, que eram baseados em ordens específicas, em comandos. Não matarás, não roubarás, e assim por diante. E as bem-aventuranças, como nós estávamos falando, tem uma característica extremamente psicológica, tem uma característica mais abstrata, porque faz com que nós, até hoje, precisemos sair da nossa zona de conforto e refletir. Mas como assim bem-aventurados os que sofrem? Olha, é diferente de uma ordem direta: não matarás, né? Você dizer, não, bem-aventurados os que sofrem. Mas como alguém que sofre pode ser bem-aventurado? Como alguém que sofre pode ser feliz, alcançar a felicidade algum dia? Então são questionamentos que as bem-aventuranças vêm nos trazer. Talvez por isso Jesus seja conhecido como o grande médico de almas, como o maior psicólogo que já existiu, né? E nós escolhemos uma dessas bem-aventuranças para conversar aqui um pouquinho hoje, que é Bem-aventurados os puros de coração, que é o título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo é abordado não só esta bem-aventurança, mas Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos amigos, agrupou uma série de passagens do Evangelho que remetem a essa pureza de pensamento, pureza de sentimento, pureza de coração. E são essas passagens que nós vamos analisar, tentando interiorizar dentro dos nossos corações essa análise profunda que a espiritualidade traz para nós em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós começamos a pensar em o que significa ser puros de coração. Então nós podemos imaginar um copo d'água. Esse copo d'água tem uma água suja. E conforme nós colocamos embaixo de uma torneira, embaixo de uma queda d'água,
A água limpa, aos poucos, vai expulsando a sujeira. E a água, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais límpida. Até que toda a sujeira vai embora e a água fica pura. Nós podemos pensar que o nosso espírito funciona mais ou menos dessa forma. Quando nós somos criados como espíritos simples e ignorantes no começo da nossa trajetória, começamos a adquirir a consciência e a responsabilidade pelos nossos atos, o nosso espírito ele é bastante denso, carregado de raiva, inveja, ciúme, vaidade, egoísmo. Então, no começo do nosso primitivismo, é muito comum que nós pensemos exclusivamente em nós, a ponto de tirar do outro para garantir a nossa sobrevivência, ou a nossa satisfação, ou o nosso prazer. Mas conforme nós vamos passando pelas várias encarnações, pelas várias existências, nós vamos nos depurando e nosso copo d'água vai ficando mais limpo, o nosso espírito vai ficando mais limpo. Porque através da dor, do sofrimento, que nos alerta que o nosso comportamento está sendo equivocado, nós vamos mudando esse comportamento e vamos expulsando de nós, então, esses sentimentos negativos que vão sendo substituídos pelo amor, pela paz, pela fraternidade, pela caridade, pelo amor. Né? Olha que coisa bonita isso quando nós pensamos. Tão bem-aventurados os puros de coração significa essa pureza de pensamento, de sentimento, de atitudes que nós precisamos fazer esforços de cultivar todos os momentos. Porque eu confesso que ainda tenho muita dificuldade. Se eu já consigo, na maior parte do tempo, controlar os meus atos, eu ainda tenho dificuldade em controlar os meus pensamentos e as minhas emoções. Então é esse convite que Jesus faz nessa reflexão da pureza de coração. Mas ele diz algo interessante, que os puros de coração verão a Deus. O que será que significa ver a Deus? Quando nós pensamos que Jesus nos disse, vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós, são reflexões que nos lembram que, conforme nós vamos então evoluindo ao longo das existências, e nós vamos interiorizando as leis de Deus dentro de nós, nós vamos nos aproximando dessa capacidade, se não de ver a Deus, mas de sentir a Deus, de entender a Deus em toda a sua plenitude. Então os puros de coração verão a Deus, talvez em um primeiro momento, nesse sentido de entender a Deus e não mais ter dúvida de que Deus existe, não ter mais dúvida de que Deus está o tempo todo junto de nós, e não ter mais dúvida de que Deus está o tempo todo nos amparando e nos guiando por intermédio da espiritualidade amiga. Então, sermos puros de coração, vermos a Deus, significa entendermos as leis de Deus em toda a sua plenitude. Isso é muito interessante. E aí vem então outras passagens que o Evangelho segundo o Espiritismo analisa sobre a questão da pureza, que é, por exemplo, a passagem das crianças. Então, em determinado momento, Jesus estava pregando e se aproximaram algumas crianças que queriam abraçar Jesus. Imagine Jesus, naquela época, conhecido pela sua bondade, pela sua amorosidade, pelos seus milagres. Quando as crianças ficaram sabendo, queriam lá abraçar Jesus, conhecer Jesus. Mas quando elas se aproximaram, os discípulos afastaram as crianças. Porque na cabeça dos discípulos, Jesus é mais ou menos um popstar, talvez, um superstar. Não, Jesus não tem tempo para as crianças, não tem tempo para ele, está muito ocupado. É como um empresário, né? Como um empresário de um jogador de futebol. Não pode invadir a privacidade dele. Mas Jesus, ele se incomoda com aquilo e fala para os discípulos: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então Jesus não está dizendo que nós temos que voltar a ser crianças, mas que nós precisamos nos assemelhar a crianças. Nós precisamos ser como crianças. O que será que Jesus quis dizer? Vamos analisar o comportamento de uma criança. As crianças, elas têm uma docilidade. Elas estão com o coração aberto para receber os ensinamentos da vida. Se o Marcelo pisar aqui no dedo do meu pé, talvez eu fique uma semana sem falar com ele. Mas uma criança, quando nós, às vezes, chamamos a atenção, falamos um pouco mais alto, falamos um pouco mais duros, naquele primeiro momento, nos primeiros 5 minutos, talvez ela chore, fique brava com a gente. Mas passa tão rápido, ela esquece, daqui a pouco já vem, nos beija e nos abraça.
Nós não, né? Nós adultos, já endurecidos às vezes pelas dificuldades da vida, qualquer coisinha nos desagrada, nos irrita, nos deixa fora de controle, e nós muitas vezes fechamos a cara mesmo para as pessoas. Então, quando Jesus pede que nós nos assemelhemos a crianças, Ele pede que nós sejamos, então, assim, abertos aos ensinamentos, né? Não nos revoltemos. Quantas vezes nós nos revoltamos diante dos ensinamentos que a Bíblia nos traz? Por exemplo, o ensinamento de um leito de hospital, o ensinamento de uma doença. Em vez de aceitar com resignação e procurar aprender alguma coisa com aquela dificuldade, o mais comum é nós nos revoltarmos. Mas por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Nossa, eu trabalho na casa espírita, eu sou um bom pai, sou boa mãe, pago os meus impostos, sou trabalhador, por que comigo está acontecendo isso? Então é revolta. Quando nós temos o comportamento da criança, a criança está sempre brincando, sempre procurando usar sua criatividade para criar algo diferente ao seu redor. Então nós somos convidados a fazer esses exercícios de criatividade para perceber, buscar o aprendizado. O que eu posso aprender com essa lição que a vida está me trazendo? Então é sermos abertos e receptivos como as crianças. Esse é o convite de Jesus. Mas aí o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma análise até um pouco mais profunda, que ele diz o seguinte, que quando Jesus diz, bem-aventurado, deixai que venham minhas criancinhas, Jesus estava se referindo a todos nós, crianças espirituais. Será que nós já podemos nos considerar amadurecidos espiritualmente, adultos espiritualmente? Eu acredito que não, acredito que nós estejamos ainda, de uma certa forma, na nossa infância. Então é como o Evangelho nos diz, que é como se Jesus dissesse, deixa que venham a mim os que necessitam de amparo e consolação, os ignorantes, para que eu os esclareça, todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. E quem de nós aqui, vez ou outra, não está aflito, não se sente infortunado? Então esse chamado de Jesus, deixar que venham minhas criancinhas, vale para nós também. Quando nós nos sentimos desamparados, nós sentimos esse amparo de Deus, esse amparo de Jesus, esse amparo do nosso mentor espiritual, da espiritualidade amiga que está próxima de nós. Isso é muito reconfortante. É inclusive um exercício de humildade, reconhecermos que não somos ainda tão maduros ou tão evoluídos quanto nós pensamos, mas que nós vamos poder chegar lá um dia. Mas que o primeiro passo para podermos evoluir é reconhecer onde nós estamos, em que estágio nós estamos na vida. Poder exercitar o conhece-te a ti mesmo, perceber os nossos limites, os nossos vícios, os nossos erros, não com um sentimento de culpa, mas com uma responsabilidade e um desejo de mudança. Outra passagem interessante, muito interessante, que os Espíritos de Allan Kardec colocam para a gente, na questão da pureza de coração, é uma passagem que fala sobre adultério, que diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, novamente, aqui nós precisamos extrapolar a leitura ao pé da letra e interpretar o que está escrito. Então, no primeiro momento, nós pensamos no adultério apenas naquela relação entre homem e mulher. Mas em outras passagens do Evangelho, Jesus usa, inclusive chama os judeus de raça adúltera, no sentido de adulterar, no sentido de modificar algo que era para ter um determinado comportamento e passa a ser utilizado de outra forma. Por exemplo, a gente ouve muito falar hoje em dia de combustível adulterado. E combustível adulterado, senão aquele combustível que era para funcionar de uma forma, fazer o carro funcionar bem, mas aí alguém adiciona solventes e outras substâncias ao combustível para fazer com que ele fique mais barato para o dono do posto, mas o dono do carro vai ter prejuízo, porque o carro dele não vai funcionar direito, né? Vai entupir os bicos injetores. Então é um combustível adulterado. A gente ouve muito falar hoje em dia, nessa época de Polícia Federal, de corrupção, né, sobre documentos adulterados. A polícia encontrou documentos que foram adulterados, quer dizer, o documento foi modificado para poder ajudar alguém a desenvolver algum tipo de trabalho ilícito. E assim, todos nós, de uma forma ou de outra, cometemos então os nossos pequenos adultérios nas nossas vidas, quando
modificamos a forma como uma coisa era para ser utilizada. Quando, por exemplo, nós utilizamos mal o nosso corpo e extrapolamos os limites dele através do que comemos, do que bebemos, do que utilizamos, né, do estresse, da raiva, das emoções negativas, de uma certa forma nós estamos adulterando o nosso corpo, adulterando a nossa mente. E é interessante, muito interessante, quando Jesus diz: se você só pensar, você já está errando. Olha só que interessante essa análise. Se você só pensar, você já está errando. Então nós que estamos aqui, de repente, fazendo esse esforço de estar numa casa, né, fazendo essa introspecção, fazendo essa meditação, já melhoramos um pouquinho. Talvez nós já não estejamos cometendo tantos erros. Mas se pensar, será que nós ainda não pensamos? E no primeiro momento nós podemos imaginar: bom, mas só pensar não tem problema. Eu não estou fazendo nada errado, eu só estou pensando. Estou pensando mal da minha sogra, estou pensando mal do vizinho, estou pensando mal do meu chefe. Tem problema, é só um pensamento. Mas olha como um pensamento pode ter consequências complicadas nas nossas vidas. Vou pegar um exemplo. Eu sou funcionário público e alguém me oferece uma propina de R$1.000 para eu fazer alguma coisa errada, para eu criar um favorecimento para aquela pessoa. Aí eu penso: não, R$1.000 não posso, eu sou espírita, se eu fizer isso eu vou para o umbral, né? Eu sou meio para o umbral, né? Eu falo: não posso fazer isso, não vou fazer isso, minha consciência não deixa. Aí no dia seguinte, eu não fiz, mas eu pensei. No dia seguinte vem a mesma pessoa, falei: R$10.000. Aí a pessoa: acho que passa um tempinho no umbral, não tem problema, né? Aí você aceita aquele dinheiro. Então isso foi consequência do quê? De algo que não havia sido trabalhado plenamente dentro de mim, que é, por exemplo, essa questão do apego material, o egoísmo, né? A capacidade de eu fazer o mal para poder ter algum ganho, algum favorecimento. Então é algo que dentro de mim não estava bem resolvido ainda. Então, se eu penso numa coisa, existe ainda a chance de eu cometer aquele erro. Então nós teremos desenvolvido um grau de pureza de coração em um determinado aspecto de nossas vidas, quando nós nem sentimos mais necessidade daquilo. E como diz, a gente é bastante doce, né? Então você vai conseguir se livrar do vício do doce. A hora que você passar na padaria, nem preciso disso. É difícil, né? Olhar para uma bomba de chocolate, para aquele bolo de morango e não querer, né? Então o dia que você conseguir superar isso, quer dizer que você já se desligou. E assim são as outras coisas da vida: a bebida, o cigarro, o sexo, o poder, a vaidade, o orgulho. Então quando você conseguir nem pensar mais em determinadas coisas, aí você já atingiu um grau de pureza do seu coração. Então olha para ver como nós temos uma longa caminhada ainda à frente, que é fazer esse esforço de nem pensar, nem precisar mais pensar, nem conseguir pensar mais em coisas ruins, em coisas negativas, né? Então é uma passagem bem, bem interessante. Outra passagem do Evangelho que Jesus nos traz fala sobre a questão dos rituais externos, que muitas vezes nós cultivamos e esquecemos da real necessidade, que é cultivar o que nós temos de bom dentro de nós. Então existe um momento em que, em vários momentos do Evangelho, os judeus tentavam pegar Jesus em contradição, para que ele fosse preso, julgado, condenado e morto, retirado mesmo de cena, porque Jesus incomodava muito os judeus da época com as suas ideias revolucionárias. E um desses momentos em que os judeus tentaram pegar Jesus em contradição foi essa passagem aqui das mãos não lavadas, que começa mais ou menos assim: então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Olha que interessante. Lavar as mãos não era só uma questão de higiene para eles. Era principalmente, acima de tudo, uma questão religiosa. Porque estava ligado à questão da pureza. Então, para que uma pessoa fosse pura, era preciso que o alimento que ela fosse pegar com as mãos, era preciso que ela tivesse lavado as mãos antes. Então não era nem a questão de higiene, provavelmente aí estava em segundo plano, embora seja importante. Não é? A gente pensa que só no final do século XIX os cirurgiões perceberam que era preciso lavar as mãos
de uma cirurgia para outra, né? Então no final do século XIX era muito comum que um cirurgião, um médico, estivesse tratando uma pessoa com uma doença infecciosa, como a tuberculose, e logo em seguida ele fosse fazer um parto, sem lavar as mãos. Ele levava aquela contaminação, aquela infecção, para a mãe e para a criança que estava nascendo. E isso gerava muitos óbitos, né? Então, o simples ato de lavar as mãos foi uma descoberta que revolucionou a medicina há muito pouco tempo atrás, no final do século XIX. Então, naquela época, muito provável que eles não se atentassem muito à questão da higiene, que fosse mais uma questão de dogma, de religião, das normas. Então, essa questão de lavar as mãos antes das refeições, para não ingerir algo que foi tocado por mãos impuras, era algo que estava na lei mosaica, na lei de Moisés. E quando então os discípulos estão comendo, começam a comer sem lavar as mãos, os judeus questionam Jesus: mas como os discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Eles estão violando uma lei de Moisés. E dessa forma poderiam ser presos, né? E Jesus, como sempre, desconstrói a todos que estão ali com as suas ideias revolucionárias. E ele começa sendo duro quando ele diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Então olha só, que lição maravilhosa que Jesus nos trouxe. Então não é aquilo que você embora, Jesus não está dizendo que não precisa lavar as mãos, né? Mas não é o que você coloca para dentro de si em termos simbólicos, né, que nos torna impuros. É aquilo que nós trazemos de negativo de nós, de dentro para fora. Então o que tornava impuros esses homens? Exatamente o seu desejo de matar Jesus, de eliminar os discípulos, a raiva que eles tinham, a inveja, o ciúme. Então isso é o que eles traziam, o conteúdo que eles traziam de dentro para fora, que os tornavam impuros. Como diz Jesus, sepulcros caiados, né? Brancos por fora, mas podres por dentro. E nós somos assim, nós carregamos muitas vezes essas nossas dificuldades. Então Jesus vai dizer: como é que nós vamos resolver então essa nossa questão dessa pureza de coração, de sentimentos, de atitudes? De dentro para fora. Trabalhando de dentro para fora. Fazendo esforços consistentes, pacientes e perseverantes de autotransformação e de autoiluminação. Seguindo essas pequenas regras de conduta que Jesus traz. Amar o próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, através disso, através desses esforços, nós vamos então construindo um novo homem. Deixamos para trás o homem velho de Paulo de Tarso e vamos construindo um homem novo dentro de nós, que é o símbolo de alguém renovado. Outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo, fala sobre a questão dos escândalos, quando Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, muitas pessoas interpretam essa passagem como se Jesus dissesse que o mal é necessário, que o mal sempre terá que existir. Então é necessário que exista o mal. Mas ai do mal, ai daquele por quem vem o mal, porque daí essa pessoa terá que ser punida. Quer dizer, isso representaria um círculo infinito de erros e punições. Mas não é essa a mensagem. Jesus quis dizer que, infelizmente, no nosso atual momento evolutivo, os escândalos são necessários. Então nós pensamos no escândalo como aqueles erros que nós cometemos em público, todo mundo está vendo, né? A gente está muito acostumado, novo escândalo da Petrobras. Então é algo público que todo mundo está vendo. Mas quando o Evangelho nos diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, será que nós não estamos sendo sempre vistos? Como se diz que Deus está sempre vendo, a espiritualidade está sempre junto de nós. Será que nosso mentor espiritual não está ali sempre, nos ajudando, nos amparando, quando a gente acerta, mas também quando a gente erra, vendo os nossos erros? Mas não com julgamento, mas com o desejo de ver o que nós estamos errando, onde nós estamos errando,
para que Ele possa soprar no nosso ouvido, nos intuir, na próxima vez, a tentar fazer o que é certo. Então são esses escândalos, são os pequenos erros que nós cometemos nas nossas vidas. Então quando Jesus diz, é necessário que venham e tenham escândalo, quer dizer, no nosso nível evolutivo, é necessário que isso aconteça. O erro vai acontecer, porque nós ainda estamos errando, nós estamos aprendendo ainda. Nós aprendemos através do acerto, mas também aprendemos através do erro. Então Deus não nos julga quando nós erramos. Na verdade, Deus fica muito feliz quando percebe que nós aprendemos com os nossos erros. E quando diz, ai daquele por quem o escândalo vem, quer dizer, se é devido ao nosso nível evolutivo nós ainda erramos, se nós errarmos, infelizmente nós estaremos incorrendo na transgressão das leis divinas e geramos um débito na nossa vida espiritual. E em algum momento, hoje ou no futuro, nós precisaremos reparar os erros que cometemos. Então isso significa que ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, não é uma ameaça para nós sentirmos medo, mas uma análise para que nós possamos refletir que se nós estamos errando, pela lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras, nós vamos precisar reparar os nossos erros em algum momento no futuro. E essa passagem é bem interessante porque ela vai parte daí para um momento mais tenso, né? Quando Jesus diz assim, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Então são passagens fortes, né? Que outro dia até o Haroldo Dutra diz falando, analisando essas passagens, né? Você já viu alguém, né, arrancar a mão, arrancar o olho porque algo te fez de errado? Não, né? Então, quer dizer, não é para a gente analisar ao pé da letra as passagens do Evangelho. Ele coloca uma coisa interessante, que essa é uma típica passagem que nos mostra o quanto é necessário nós interpretarmos o Evangelho, usando a fé raciocinada, usando o nosso bom senso, refletindo, faz sentido isso? Faz sentido o que está sendo dito, o que está sendo analisado? Então, se Jesus não pediu que ao pé da letra nós fizéssemos isso, então a simbologia é melhor que nós venhamos para essa vida com certas limitações, do que usar os nossos dons para fazer coisas erradas. Então, às vezes é melhor que você venha, por exemplo, com uma limitação física, do que vir com a sua saúde plena e cometer erros, se dedicar aos vícios. Melhor às vezes vir com a limitação financeira, limitação material, passando dificuldades financeiras, do que vir na abundância e cair em corrupção, né? Alimentar o egoísmo, não ajudar o próximo. Muitas vezes nós vemos aquelas pessoas que estão em aquela situação material bastante desfavorável, bastante difícil, uma situação de vulnerabilidade. E muitas vezes são pessoas que, numa existência pretérita, foi uma pessoa corrupta, foi uma pessoa que roubou dos pobres, deixou as pessoas em situações difíceis, né? E essas pessoas, então, vêm numa situação complicada hoje para que elas possam aprender a dar valor. Então não é punição que uma pessoa vem na pobreza, é uma situação de aprendizado. A gente diz hoje em dia, é uma medida socioeducativa. Ela vem com o sentido de ensinar aquele espírito a não utilizar mais os bens materiais de forma equivocada, pensando só em si, mas que ele possa fazer com que aquilo possa ajudar toda a comunidade na qual ele está inserido. Tem uma história que o Chico Xavier conta de um espírito, de uma mãe que veio procurar o Chico desesperada porque o filho tinha uma doença grave. Então o filho, uma criança ainda, de menos de 8 anos, ela não tinha os braços. E ela tinha uma doença muito grave, cujo diagnóstico seria, infelizmente, ter que retirar as pernas também. Imagina o desespero da mãe. Então ela foi conversar com o Chico desesperado, chorando. E o Chico foi pedir, então, um conselho para o Emmanuel. O Emmanuel disse, olha, Chico, infelizmente, essa criança vai ter que passar por isso. Aí Chico, nossa, mas por quê? O que eu vou falar para essa mãe?
E aí Emmanuel conta a história que essa criança, em outras existências anteriores, já tinha tirado a própria vida. Na verdade, nas últimas 10 existências, esse espírito tinha tentado tirar a própria vida. E esse espírito, antes de reencarnar, tinha pedido que pudesse vir com essa limitação física para que aquilo não acontecesse de novo. Então, tinha sido programado por aquele espírito. Então, era necessário. Então, antes, vir com a limitação é o que Jesus dizia, né? Melhor vir sem o seu pé, sem a sua mão, do que cometer erros, do que utilizar aqueles dons, a sua saúde, a sua inteligência, a sua criatividade, para cometer erros e se endividar ainda mais diante da justiça divina. Então é para a gente ver como o pensamento influencia, como nós precisamos realmente vigiar os nossos pensamentos, o vigiai e orai, que Jesus nos dizia. E como é que atua então o poder dessa pureza de pensamentos e sentimentos nas nossas vidas? Então, quantas vezes nós nos equivocamos? Somos pessoas tranquilas no dia a dia, como talvez muitos de vocês se lembrem de um desenho da Disney, que é o desenho do Pateta, né? O Pateta, ele é um cidadão tranquilo, calmo, pacato, mas quando entra no carro, se transforma. E muitas vezes somos nós somos assim. Então ele entra no carro, ele sai atropelando todo mundo, sai dirigindo de forma... Então por quê? Somos nós que não temos essa habilidade de controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas aí vem a ciência trazer alguns estudos muito interessantes de como o pensamento tem um poder incrível. Então, há um médico da Universidade do Texas chamado Carl Simonton, que ele tratava pacientes com câncer, e um dos pacientes dele estava com câncer terminal, com menos de 5% de chance de sobreviver à doença. E como não existia mais nada a fazer, e ele vinha estudando curas xamânicas com os índios americanos, através da meditação, através de uma série de coisas, ele resolveu testar uma técnica de visualização com esse paciente. Então ele pediu para que o paciente, várias vezes por dia, visualizasse o seu câncer como uma pedra, como um objeto denso, e ele visualizasse o seu sistema imunológico, as suas células brancas, os seus leucócitos, envolvendo aquelas células cancerosas como se fosse uma nuvem, e consumindo até que ela desaparecesse. E efetivamente esse paciente, não tendo mais nenhum outro remédio, resolveu fazer essa meditação. E surpreendentemente, depois de 2 meses, o câncer havia regredido, através dessa possibilidade de visualização. Então a ciência tem uma grande dificuldade em compreender como funcionam esses mecanismos. Mas que eles acontecem. Através da mudança de sintonia, da mudança de vibração, esse paciente teve o desejo de viver, o desejo de continuar a viver, de transformar a sua vida. Então ele transformou os seus pensamentos, os seus sentimentos, contribuindo para a sua própria cura. Existem outros estudos também que trabalham nesse sentido. No Japão, foi feito um estudo também com pacientes terminais, procurando entender exatamente essa situação. Por que alguns pacientes conseguem reverter um caso extremamente grave, praticamente uma sentença de morte, e salvam-se, enquanto outros não? Então foi procurar o que havia de comum entre esses pacientes. E pelo menos nessa pesquisa do Japão, foi percebido o seguinte: muitos desses pacientes que revertiam essa doença grave, fizeram no instante final, naquele instante de dor, fizeram uma mudança radical em suas vidas. E eles contam 2 exemplos. Um é o exemplo de um executivo japonês que trabalhava 12 horas por dia, não tinha tempo para si, nem para a família, e acabou desenvolvendo um câncer, acabou adoecendo. E quando ele ficou sabendo que a sua doença não tinha cura, ele vendeu tudo que tinha, ficou com uma pequena parte, distribuiu o resto entre os filhos, e realizou o seu sonho, que era morar numa ilha de pescadores. O seu sonho era viver pescando. Ele foi para essa ilha de pescadores e conseguiu também curar-se através dessa mudança de pensamento, essa mudança de sentimento. Então ele vinha passando já vários anos focado apenas no trabalho, no lado material, em angariar recursos para proporcionar o conforto para a família, que tudo isso é muito importante, mas ele focou em tudo isso e esqueceu de si, esqueceu da saúde, esqueceu do resto. E quando ele voltou para dentro de si, voltou a pensar, nesse momento que ele vai para a ilha de pescadores, ele consegue mobilizar
as suas energias espirituais para estabelecer a cura. A maioria das doenças, embora é claro que o corpo também influencia no espírito, mas a maioria das doenças tem a sua origem no espírito, do espírito para o perispírito e do perispírito para o corpo. Embora o contrário também seja possível, quando nós abusamos do fumo, da bebida, isso também compromete o nosso corpo e isso se reflete no nosso corpo espiritual, né? E fica gravado no nosso espírito. Mas é muito comum que as doenças comecem lá no espírito, a partir do estresse, da raiva, das emoções negativas. E esses são exemplos, então, de pessoas que conseguiram reverter essa negatividade dentro de si, contribuindo para algo fantástico, que é a cura. Outro exemplo interessante de como esse controle mental, esse controle espiritual, na verdade, é interessante, pode funcionar de forma interessante. Existe um livro de um jornalista americano chamado Daniel Goleman, que foi, na verdade, um jornalista e psicólogo que disseminou o termo inteligência emocional. Não foi ele que criou, mas ele disseminou esse termo de inteligência emocional, que antes se dá muito valor ao QI, que é o quociente de inteligência, que é a capacidade lógica, matemática e linguística de resolver problemas. E na década de 90, vários estudos mostravam que as pessoas mais bem-sucedidas, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, eram as pessoas que tinham uma maior capacidade de controle emocional, que é a inteligência emocional. E o Daniel Goleman escreveu um livro, junto com o líder do budismo tibetano, que é o Dalai Lama, escreveu um livro chamado Como Lidar com Emoções Destrutivas. E este livro apresenta uma pesquisa muito interessante, feita com os monges budistas. Alguns monges budistas foram levados aos Estados Unidos, foram colocados lá eletrodos, colocados em máquinas de ressonância magnética, para poder medir a atividade cerebral enquanto eles meditavam. E um dos testes consistia no seguinte: enquanto o monge estivesse meditando, era simulado um barulho de uma explosão de um tiro, um barulho muito alto, para provocar um susto, deliberadamente. E o que você percebeu é o seguinte: pessoas normais como nós, quando ouviam o barulho do susto e se media a nossa atividade cerebral, o nosso coração disparava, o nosso cérebro ficava com as imagens todas distorcidas. Já os mestres da meditação, esses monges budistas, quando ouviam o barulho da explosão, ouviam o barulho do tiro, o seu coração, os batidos cardíacos, o batimento cardíaco quase não se alterava. Os pensamentos, o fluxo sanguíneo do cérebro também quase não se modificava, mostrando que mesmo diante daquele susto que eles levaram, eles conseguiam se manter calmos e tranquilos. Então, foi o quê? É a capacidade que esses monges desenvolveram de meditar, de controlar as suas emoções, de controlar os seus pensamentos. Fica até uma dica, que essa seria uma das dicas que até o Divaldo Franco fala muito da meditação. Ele tem quem procurar no YouTube, as visualizações terapêuticas do Divaldo Franco, ele tem lá muito interessante que vai te guiando para você meditar, para você pensar, para você refletir. Então tudo isso faz o quê? É um treinamento para nós aprendermos a olhar para dentro de nós e percebermos o quanto nós temos a capacidade de mudar as nossas vidas. Só que a gente vai além, a gente está falando muito do que está aqui dentro. E como é que essa nossa pureza de pensamentos e de sentimentos pode influenciar o que está ao nosso redor? Então, aí é mais sério, Enquanto a gente estamos só dentro de nós, às vezes nós somos egoístas, o meu corpo eu cuido, o meu pensamento eu faço o que eu quiser. Mas será que é isso mesmo? Será que com a nossa negatividade nós não estamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor? Então André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, de 1960, traz um termo interessante chamado psicosfera. Então nós sabemos que a atmosfera é o conjunto dos gases que nos rodeiam. O hidrogênio, o oxigênio, o hélio, o ozônio, tudo está na nossa atmosfera. Mas André Luiz vem trazer um termo interessante chamado psicosfera, que seria o conjunto das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos que nós carregamos dentro de nós. Nós temos uma aura de energia que é composta da seguinte forma: se a maior parte dos nossos pensamentos e sentimentos são negativos, a nossa psicosfera é densa. Se na maior parte do tempo nós nos esforçamos para nutrir sentimentos e pensamentos bons, positivos, pensando que é bom, que é belo, a nossa psicosfera é positiva.
Como será que isso influencia pelas pessoas que estão ao nosso redor? Quem não conhece aquela pessoa que às vezes chega no ambiente de trabalho ou em casa, aquela pessoa que é muito negativa, e o ambiente fica mais triste, o ambiente fica mais pesado? É psicosfera em ação. Ou aquela pessoa que, como popularmente se diz, mas a gente tem muitas provas disso, né, através dos relatos das pessoas, a pessoa que chega e olha para a flor, nossa, que flor bonita, a flor depois de um tempo murcha. É a psicosfera, o Geraldo mesmo conta muito isso nas palestras dele. É a psicosfera que a pessoa está trazendo, as suas energias, que estão influenciando aqueles que estão ao nosso redor. Né? E com a nossa psicosfera, quantas vezes então nós deixamos aqueles que estão próximos de nós tristes, doentes, em desequilíbrio, em desarmonia? Então, olha a responsabilidade. Então, agora nós extrapolamos a responsabilidade de controlar os nossos pensamentos e sentimentos, não só em nosso próprio benefício, mas em prol daqueles que estão ao nosso redor. Então é a psicosfera que nós precisamos aprender a trabalhar. André Luiz, no livro Os Mensageiros, de 1944, traz um relato bem interessante. Então André Luiz estava no nosso lar, na colônia do nosso lar, e ele desce a crosta para ajudar em tarefas de auxílio. E nessa descida, ele relata o que ele via no umbral, no plano espiritual. Ele diz assim: infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental, dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então, lembrando que era a época da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava passando por um sofrimento muito grande, André Luiz relata que, descendo a crosta, ele vê esses resíduos de matéria mental de baixa condição, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Então nós vamos além agora, que a soma dos pensamentos e sentimentos de todos nós gera uma psicosfera da nossa casa, uma psicosfera do nosso ambiente de trabalho, uma psicosfera da nossa cidade, uma psicosfera do nosso país, do nosso planeta. Novamente, temos que lembrar então da lei de causa e efeito, cada um segundo as suas obras. Talvez sejamos nós que estejamos criando essa psicosfera negativa, nutrindo esses pensamentos. Quando nós estamos com muita raiva, por exemplo, dos políticos, o que nós estamos despejando na nossa psicosfera do Brasil? Não que nós não devamos lutar pelos nossos direitos, lutar para o Brasil mudar, mas de uma forma pacífica, de uma forma amorosa. Como Jesus pede para que nós oremos pelos que nos ofendem e nos caluniam, que nós possamos então, por exemplo, orar por esses políticos. Continuemos lutando de forma pacífica. Mas não vamos externalizar vibrações negativas de raiva e ódio, porque isso se reflete em todos, e não só naqueles a quem nós direcionamos esses pensamentos negativos. Então, cabe essa reflexão para nós fazermos nas nossas vidas. Só para verificar como essa questão da psicosfera é interessante, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, de 85, também fala da psicosfera. Olha o que ela diz: que a poluição mental interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente. O que é essa ecologia psicosférica? É o conjunto das nossas energias, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Olha só. Então nós somos desarticulados de fora para dentro quando nós assistimos muito aqueles noticiários que só trazem notícias negativas. Quando nós focamos muito no que é negativo, nós estamos nos desarticulando de dentro para fora e intoxicando de fora para dentro, intoxicando de dentro para fora. Quer dizer, quando nós despejamos ao redor de nós a nossa negatividade. Então é a psicosfera que vem Joana de Ângeles também colocar. E aí ocorreu um estudo muito interessante em 1993 na cidade de Washington. Então, na cidade de Washington, os índices de criminalidade, de assassinatos estavam muito altos na década de 90. E foi feito um projeto de meditação. Então, várias pessoas, centenas de pessoas meditavam juntas para tentar reverter, mudar essa vibração da cidade de Washington. E até é interessante, né, foi feita toda uma pesquisa por trás disso, para verificar os efeitos, e verificou-se que, ao longo de mais ou menos
4 semanas de meditação, enquanto houve o período de meditação, a criminalidade caiu em 25%. Houve até um estudo pelo Departamento de Polícia da cidade de Washington. Então parece que havia aproximadamente, no auge desse trabalho de meditação, onde vieram pessoas de vários países, havia 4.000 pessoas meditando. E isso teve um efeito na queda da criminalidade durante o período da meditação. Então, logo acabou o projeto, o índice de criminalidade começou a subir novamente. Então, ou seja, aquele período em que ocorreu aquele esforço coletivo de meditação, embora eles não usem o termo psicosfera nas reportagens e nos estudos, isso influenciou na psicosfera da cidade naquele período. E é um estudo que está documentado, foi realizado, foram feitas medições, inclusive, pelo Departamento de Polícia. Quer dizer, é interessante a gente fazer essa reflexão, perceber como então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se refletem no nosso dia a dia. E aí, finalmente, a gente fazer uma reflexão, o Livro dos Espíritos traz uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 170. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Bom, então nós já temos só na pergunta, é interessante, o Livro dos Espíritos, só as perguntas já trazem grandes reflexões, sem a gente chegar na resposta. Então, quando Allan Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Talvez venha à nossa cabeça: nossa, mas então chega um momento que eu vou ter uma última encarnação e não vou mais precisar reencarnar? Sim. A partir do momento que nós nos tornarmos espíritos puros e não tivermos mais aprendizados para serem recebidos na carne, nós não precisamos mais passar por esse processo de reencarnação. Talvez algo parecido com o que diz o budismo, quando você quebra a roda de samsara e não precisa mais reencarnar. Mas é claro, a análise vai além, vai muito além disso. Quando nós atingimos essa pureza de coração, a pureza de pensamentos, pureza de sentimentos, e nem mais pensarmos em fazer o mal, aí nós não precisamos mais, nós tornamos espíritos puros e não precisamos mais reencarnar. Não quer dizer que nós não vamos reencarnar, mas quando nós voltarmos, aí será porque nós queremos. Hoje nós somos obrigados, A gente segura com as 2 mãos na grade, não quero voltar, não quero voltar, não quero voltar. Mas vai chegar um momento, quando nós alcançarmos essa pureza de coração, nós vamos voltar por nossa própria vontade. Por quê? Com o desejo de ajudar aqueles que ficaram. Que pai e que mãe ficaria feliz em estar no mundo espiritual vendo seu filho sofrendo aqui na Terra? Então, quantas vezes nós lemos na obra do Chico, como por exemplo no livro Renúncia, do espírito que não precisaria mais voltar, mas vem para poder ajudar. Para poder ajudar aquele espírito querido, aquele amor que ficou por aqui. Então é interessante a gente pensar nisso, que chega um momento em que cessa esse ciclo de reencarnações, porque as experiências que as reencarnações proporcionam já não são mais necessárias, porque nós já teremos aprendido a lição. Isso daqui a muito tempo. Eu estava até lendo esses dias no livro Obreiros da Vida Eterna, que há um posto de socorro que é dirigido por um espírito de alta envergadura, e o André Luiz pergunta, esse espírito precisa reencarnar? Ele coloca uma coisa interessante, Olha, eles reencarnam mais ou menos a cada 800 anos. Está lá no livro, Obreiros da Vida Eterna. Eles reencarnam mais ou menos a cada 800 anos. Então, são espíritos que já evoluíram bastante, mas que de vez em quando voltam para poder desenvolver trabalhos, nos ajudar nós que ainda ficamos para trás, que ainda estamos teimando nos processos equivocados da vida. E aí vem a resposta, Então, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? A resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Olha só, eles ligam essa questão 170 com a bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de espírito. Então, o que fica sendo o espírito? Um espírito bem-aventurado, um espírito feliz, porque já conseguiu superar todo o erro, todo o vício, toda a maldade, toda a negatividade que carregava dentro de si. Então, quando nós conseguimos conquistar essa etapa nas nossas vidas, nós conquistaremos então, nós não estaremos livres dos problemas, mas nós conquistaremos a paz interior, essa paz que permite que, mesmo diante das maiores dificuldades, nós estejamos serenos, principalmente
conseguindo distribuir essa paz e essa serenidade para aqueles que estão próximos de nós. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para nós nesse dia de hoje, para que nós possamos sempre lembrar de Jesus como esse médico, psicólogo amoroso que está sempre junto de nós, nos ajudando em todos os momentos das nossas vidas, com a ajuda dos nossos mentores, dos nossos guias, os nossos espíritos amigos, que sempre nos acompanham. Nós nunca estamos abandonados. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês e nós possamos fazer esses esforços para mudar a psicosfera da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso país. Uma gota d'água não é nada diante do oceano, mas o oceano é formado por todas as gotas d'água juntas. Nós possamos, como gotas d'água, nos unir para criar esse mundo melhor. Obrigado.